Boa noite a todos. Então, dando continuidade ao estudo da noite, com o nosso pensamento, nosso coração asserenado, mentalizando a imagem do nosso Mestre Jesus, rogamos a Ele que nos ampare e nos assista e nos auxilie na compreensão e no entendimento de mais essa lição da noite, que vem de encontro às nossas necessidades mais íntimas de evolução. Que o Senhor esteja sempre conosco, hoje e sempre, que assim seja. Bom, como tema da noite para a gente estudar, trouxe os fenômenos morais. No artigo, na Revista Espírita, de setembro de 1858, e de dezembro de 1863, podemos distinguir na programação do Espiritismo 4 fases distintas, ou períodos. A primeira, da curiosidade, no qual os espíritos batedores hão desempenhado o papel principal para chamar a atenção e preparar o caminho. No segundo, da observação, podemos chamar também de período filosófico. É marcado pelo aparecimento do Livro dos Espíritos. O terceiro período seria o religioso, no qual o Espiritismo ocupará uma posição oficial entre as crenças oficialmente reconhecidas. O quarto período, o da influência sobre a ordem social. A humanidade, então, sob a influência dessa ideia, entrará num novo ciclo moral. Desde hoje, esta influência é individual. Mais tarde, agirá sobre as massas para a felicidade geral. Mais tarde, todos os obstáculos à nova ordem das coisas determinadas por Deus para a transformação da terra terão desaparecido. A regeneração que surge, imbuída das ideias novas, estará em toda a sua força e preparar o caminho que há de inaugurar o triunfo definitivo da união da paz, da fraternidade entre os homens, confundidos numa mesma crença pela prática da lei evangélica. Então nós vemos aqui, nesse texto, retirado da Revista Espírita, que essa nova moral, ela é a tendência universal de todos os espíritos imortais, que é essa evolução que aparentemente, às vezes a gente até acha que não acontece, que o mundo está retroagindo, que as pessoas estão piorando, que o mundo está cada vez pior, mas ela lentamente e naturalmente acontece, Então, é essa evolução que é a continuação do quarto período do Espiritismo, que vai ser o novo caminho moral, onde ele diz o quê? Que terão desaparecido da terra todos os obstáculos que nos impedem de evoluirmos. Lembrando que essa evolução, hoje, ela se encontra bem individualizada, mas ela será em massas, E o que será que é essas atribulações e esses obstáculos que atrapalham a nossa evolução? Nós sabemos que o mundo está passando por um processo de regeneração. Esse processo de regeneração já é a primeira peneirada, que vai selecionar aqueles espíritos que não demonstram características de evolução, interesse evolutivo, e serão tirados do planeta Terra, porque, querendo ou não, eles nos influenciam e retardam o nosso processo evolutivo, Então, esses espíritos serão destinados a outros planetas menos evoluídos, onde eles terão a contribuição deles. Ambos, eles darão a contribuição deles e receberão a contribuição do planeta em qual eles estão encarnados. E nós seguiremos essa jornada de um planeta de regeneração.
Orientação para os espíritas do século XXI. Mensagem do espírito de Eurípides Barçanufo, pelo médium Afro Stefanini. A primeira era a revelação espírita, que trouxe através das mesas girantes a comprovação da imortalidade da alma em provas patentes e irrefutáveis. Parece, nós espíritas, a imortalidade da alma é algo muito natural. Dificilmente você vai numa casa espírita e não ouve sobre isso. Mas nós temos ainda uma dificuldade de interiorizar isso em nós, de colocar no nosso íntimo, de vivenciar a imortalidade da alma. Nos nossos atos, volta e meia nós nos pegamos o quê? Desesperados, com alguma coisa aqui da terra, alguma coisa terrena que nos desarmoniza, que nos deixa preocupado, que nos deixa aflito. Um exemplo claro que nós temos foi a pandemia. Olha o que a pandemia fez com a massa humana. E isso, quando a gente diz isso, coloca todo mundo no pacote, inclusive os espíritas, que acreditam na imortalidade da alma, Então, depois, as manifestações intelectuais, demonstrando uma comunicação profunda entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo, logrando sucesso ainda não alcançado e catalogado por qualquer pesquisador atento à humanidade. Qual hoje, no século que nós vivemos, a religião que permite essa comprovação como nós permitimos aqui, como nós vivenciamos aqui, de você se despedir de um ente querido e receber a prova concreta, e como diz aqui, indiscutível, indubitável, de que ele está vivo. Não, às vezes, vivo no formato que nós entendemos como vivo, mas no formato da existência real, que é o espírito, Porque muitos de nós ainda acreditam que somos seres humanos tendo uma experiência espiritual, Se identificam como o planeta Terra sendo a sua derradeira morada, Então a gente vê a morte como uma perda, um afastamento definitivo, algo fora do controle de Deus, Quantas vezes a gente ouve o quê? Uma frase tipo assim: onde Deus estava nessa hora? No mesmo lugar que sempre, E está tudo certo. Então nós percebemos o quê? Que volta e meia nós permitimos que o desespero invada a nossa casa, Então, a bênção do Espiritismo, uma das bênçãos do Espiritismo, que eu acredito que é das mais importantes, que junto dela traz várias outras, é essa prova concreta que nós temos da imortalidade da alma. É um conforto que acalenta o nosso coração, acerena a nossa alma, porque você pode pegar a pior situação que você está vivendo hoje, que eu acredito aqui que todos nós temos nossas dores. A gente pode selecionar a pior delas. Quando você lembra da imortalidade da alma, a sua dor automaticamente é reduzida. Quando você lê um trecho do Evangelho que nos lembra que nós sairemos daqui, como nós já saímos várias outras vezes, que não é a primeira nem a última, que tudo que a gente está passando, por pior que seja, é uma pequena parcela dos nossos débitos. Tem até um relato que diz o que no Evangelho? Que imagina você devendo 100 dinheiros, Vamos imaginar aí, uma quantia X. E o seu credor te ameaçando, você vivendo aquela angústia, mas de repente, ele chega para você e fala: faz o seguinte, me paga um, e morreu a conta.
qual é a sua reação? Qual é a nossa reação? Essa é a reação que nós devemos ter mediante as nossas provas terrenas, porque Deus está cobrando de nós só uma pequena parcela do nosso débito. Ele está falando, paga só esse percentual, e você está livre da sua conta, mas sem murmurar, sem reclamar, sem achar que é injusto. Essa é a proposta. Isso que nos remete quando nós conseguimos interiorizar a imortalidade da alma. A nova fase do Espiritismo será através dos espíritas. Olha a responsabilidade. A nova fase do Espiritismo será através dos espíritas. Isso quer dizer o quê? Que você, como espírita, você vai ser observado, analisado, copiado, não do que você fala, porque falar é fácil, Você estudar o Evangelho, subir aqui e vir falar do Evangelho é a coisa mais fácil que tem. O difícil é descer daqui e continuar vivendo isso no dia a dia, no trânsito, na família, no trabalho, nos amigos, no negócio. Essa é a observação. Esse vai ser a grande mudança, a grande proposta levada pelos espíritas. E ele fala o quê? Através do quê? Da conduta e do trabalho e da humildade. Só coisa fácil, Só lição básica. Nossa conduta, o trabalho e a humildade. Seremos nós, irmãos, as novas mesas girantes. Seremos nós os novos livros psicografados. Seremos nós as novas manifestações de materialização do amor de Deus na terra. Materializar o amor de Deus na terra. Só missão fácil. Para os espíritas. Porque nós temos essa condição de saber e de nos ser revelado a questão da imortalidade da alma. Nós temos obrigação de exemplificar isso para aquele irmão nosso difícil. Porque quando a gente fala de exemplificar o amor de Deus na terra, a gente está falando de aprender a pedir perdão para aquele seu irmão que ainda não tem a condição de te pedir perdão. Resumindo, é pedir perdão quando você está certo. Quando às vezes a gente pensa que isso é inimaginável. Numa relação que você está numa disputa, numa briga, numa contenda, você ter que tomar o partido da reconciliação. Porque quando você entra numa disputa, seja ela qual for, e você por um equívoco se acha vítima, você paralisa e você fica esperando o outro. Só que se você for o espírita, conforme o Eurípides Barçanufo está falando aqui, quem que vai ter que tomar o partido para a reconciliação? Mesmo você se achando certo. Agora eu pergunto para vocês, nós espíritas como somos? Você se depara no meio de uma contenda, de uma confusão, de uma disputa, de um atrito, você está ali inocentemente? Se você achava que sim, posso te garantir que não. Porque a partir do momento que a gente não se coloca na posição de vítima, a gente é o primeiro a buscar a reconciliação. E automaticamente você não vai estar no meio de nenhuma disputa, de nenhuma contenda, nenhuma desavença. Essa situação é só para quando a gente se mantém irrelutante. Relutante, na verdade, imparcial, parcial. Quando nós seguramos a posição de vítimas e estamos esperando alguém
vir se reconciliar com a gente. Então, quantos de nós às vezes estamos numa situação dessa? Às vezes é uma briga de família, às vezes é uma discussão, mal entendido, diz que me diz que, mas que marcou corações e lá se vão anos com essa situação ainda pendente. E aí às vezes uma das partes adoece, vai vendo a sua vida ir minguando, e às vezes um dia antes de retornar à pátria espiritual dá aquele relâmpago que é meio que como se a sua existência espiritual sacudisse seu corpo físico, tipo, nós vamos partir daqui a pouco e tem coisa pendente para resolver. E aí a gente não vê o quê? Eu preciso falar com fulano, eu preciso ver ciclano. Sendo que a gente passou às vezes 10 anos, 15 anos, 20 anos, e deixamos os últimos minutos da nossa vida às vezes para reparar e perder, o contato, a relação às vezes, que poderia ser de uma amizade, de um parentesco, de trocas. Seremos nós hoje os novos filhos do Calvário. Não temamos, se ante o silêncio, a oração, a humildade, o desprendimento, a compaixão, recebemos, ao invés de compreensão e da amizade, os patardos da maledicência, as angústias contidas nas almas que invejam ou que sofrem ainda a debilidade em si mesma, por não conseguirem despertar a luz por vontade própria. A missão do espírita, além de exemplificar o amor de Deus na terra, através da sua conduta, da humildade, você tem que estar preparado ainda para colher os frutos dessa sua demonstração de amor. Jesus, quando veio na terra há 2000 anos, ele fez o quê? Ele demonstrou o quê? O amor, E como que ele foi tratado? Então nós não tenhamos a ilusão de ser tratados como criaturas especiais, porque nós vamos estar nessa missão. Aí tem muita gente pensando, eu acho que eu não quero ser espírita então. Porque além de eu fazer a parte mais difícil, a colheita é essa. Lembra da dívida? Vocês acham que nós estamos aqui reunidos hoje por acaso? Com certeza nós já estivemos aqui, quer dizer, aqui não, mas nós já tivemos reunidos anteriormente, em algum passado, nós mesmos, e com certeza não era com um propósito tão nobre como esse. E hoje é que a gente está aqui, fazendo um combinado do quê? De um resgate. Nós estamos aqui numa lição de relembrarmos o que nós temos que fazer. Provavelmente isso foi passado para nós. Então, o Espiritismo chegou a cada um de nós aqui de uma forma peculiar e individual. Mas com certeza nós estamos aqui reunidos hoje com o mesmo propósito, por causa de algo bem mais anterior do que essa existência. Não existe acaso, Por isso que hoje a gente está falando aqui da missão dos espíritas, nesse século. Então ele diz o quê? Não temamos, se ante o silêncio, a oração, a humildade, o desprendimento e a compaixão, o nosso pagamento for a incompreensão, a inveja, a angústia das almas debilitadas. O remédio, o hospital,
O hospital ele foi criado para quem? São para os saudáveis? Não, né? Você vai no hospital, você só encontra lá gente, né, com algum problema. Ninguém vai lá no hospital, você encontra a pessoa lá, fala: e o que você está fazendo? Ah, passei aqui dar uma volta. Ver se eu encontrava algum conhecido, bater um papo aqui na sala de espera. Todo mundo lá, se você puxar assunto, está reclamando de uma dor. Às vezes está exposto, às vezes não está. Vocês acham que o remédio para o espírito vai ser para criaturas sãs, para espíritos iluminados? Não, né? Não. Nós precisamos fazer essa transformação íntima, essa construção sólida dentro de nós, que dá trabalho. Nós sermos espíritas comprometidos na conduta, ao ponto de exemplificar na terra o amor de Deus, não é lição pequena, mas é uma lição e um preparo para lidar com os corações ainda endurecidos. Paulo, né, aos nossos olhos era Saulo ainda, né? Se nós nos deparássemos com Saulo naquela época, o que nós iríamos ver? Aquela figura mesmo, de um general austero, né? Mas para Jesus, ele olhava para Saulo e via o quê? Paulo. Ele olhava para a árvore e via a semente. Então hoje, é esse o propósito que Jesus vem nos convidar. É essa visão que Jesus tem de nós, de olhar para nós e nos vermos sementes. Sementes. Então é fácil você olhar para uma árvore e contar os seus frutos, né? Jesus, ele olha para a semente e conta os frutos. É um pouco mais complicado, né? Abracemo-nos uns aos outros, numa única sintonia de amor, facultando a possibilidade do homem encontrar ainda um fenômeno que só há 2000 anos a Terra teve notícia em grande coletividade, que foi a vinda de Jesus e a renúncia dos cristãos. É esse o convite que está sendo feito para nós espíritas. A gente sair da posição de conforto, sair da zona de conforto e começar a trabalhar para construir em nós esses propósitos, essas condições que Eurípides cita, da nossa conduta, né? Vou lembrar aqui que eu até esqueci, ó. Da nossa conduta, da nossa humildade, né? Para que nós possamos exemplificar o amor de Deus na terra, né? Então, meus irmãos, a gente pegar o exemplo, né, como eu citei, de uma discussão, de uma desavença. Naquele momento, o que nós devemos fazer? Parar e refletirmos. Como nós resolvemos essa situação, tendo essa postura? Qual é a minha postura mediante a proposta que Cristo vem fazer aos espíritas? E através dessa reflexão, nós todos vamos encontrar a forma adequada de que nós devemos nos comportar. Com certeza é com a postura de humildade, com certeza é com a postura de amor. É fácil a gente tratar com compreensão, com paciência, com tolerância as pessoas que a gente ama.
Então você lida com seus pais, com seus filhos, né, com os nossos cônjuges, com a paciência infinita, com aquela tolerância, com aquela mansuetude. É essa a postura e é esse exercício de compreensão, de paciência e de amor que nós vamos ter que ter, que nós somos convidados a ter com os nossos irmãos. E aí deve estar passando na nossa cabeça, né, um monte de rosto das pessoas que a gente está pensando, mas será que com essa também? Né? Com essa aqui também? Será que inclui essa aqui também? Lembra do hospital? Lembra do remédio? É para esses, é para os doentes, né? Jesus já disse o quê? Para quem mais foi dado, mais será cobrado. Se você tem a condição, o entendimento da imortalidade da alma, da necessidade da transformação íntima, você quer que o outro que não conheça isso te compreenda? Será que não está invertendo a situação, não? Né? Será que não cabe a nós compreender? Como eu disse no começo, ao ponto de pedir perdão para quem ainda não tem condição de pedir perdão? Abracemos-nos uns aos outros numa única sintonia de amor, facultando a possibilidade do homem encontrar ainda, né, um fenômeno que só há 2000 anos a Terra teve notícia. Por que ele fala desse momento de Jesus há 2000 anos? Porque com Jesus nós tivemos a demonstração disso. Qual foi a postura dele mediante as situações que chegavam a ele? Qual é o exemplo que ele deixou para a gente através do Novo Testamento? Ali tem todo um manual para que nós nos tornemos espíritas, como Barçanufo relata aqui. Entendamos que este é o momento da nossa nova revelação, e será através das arenas silenciosas, dos coliseus invisíveis, que confiantes falaremos novamente pela conduta, e somente pela conduta a voz eterna. Nossa postura fala mais do que nossas palavras. Na nossa casa é assim. Se você fala para o seu filho, não mente, não mente, e aí o vizinho bate na porta da sua casa, você fala, filho, vai lá, fala que eu não estou. Ele está aprendendo o quê? Não é para mentir, exceto, né, um caso que seja de total interesse meu. E assim é na humanidade. Nós aprendemos com a postura das pessoas, né? E a gente não precisa ficar assustado também, né? Nossa missão não é de super pessoas, é só como espíritas. Então, o limite das nossas ações, cada um reconhece o seu. Nós sabemos até onde nós somos capazes e até onde nos cabe. Qual é o limite das nossas forças? Nós sabemos, cada um sabe a sua, né? E é esse limite, é essa condição que nos vai ser cobrada, nada mais. Nada mais. Porque às vezes a gente vê pessoas aqui, né? Aqui que eu digo assim, né? Conhecido da gente, que está preocupado com as crianças da África. Mas assim, mora numa cidade que tem crianças que passam com condições similares àquela. Será que a missão dele é na África mesmo? Às vezes 2 quarteirão da casa dele tem crianças já passando situação similar, e ele está preocupado lá na África. Não digo que não é bom isso. Estou dizendo só porque a nossa responsabilidade está ao nosso alcance. Porque você imagina eu passar a minha existência preocupado como eu vou solucionar o problema das crianças da África e não consigo auxiliar aqueles que estão ali perto de mim. Qual vivência é mais proveitosa? Será que é eu ajudar 2 crianças que moram próximo da minha casa, no meu bairro? Ou é eu tentar bolar um plano para ajudar 5.000 crianças da África?
mas desencarnar com o plano no papel, né? É uma história de um americano, um mendigo americano, que foi encontrado morto. Ele morava morador de rua, foi encontrado morto numa noite muito fria nos Estados Unidos. E recolheram ele, era indigente. Quando foram mexer no saco dele lá, né, nas coiseiras que ele carregava lá num saco, ele tinha um caderno com mais de 200 páginas que descrevia como reestruturar a economia americana. Só que estava morando na rua. Morreu de frio. Então, é só para a gente ter uma noção do quê? Da responsabilidade que nos cabe. Não é supermissões, mas é o trabalho contínuo no bem. Então era essa o estudo da noite, e nós nos posicionamos para a prece de encerramento, onde com os nossos corações alinhados a toda a espiritualidade amiga, aos benfeitores desse hospital de corações, aos nossos anjos da guarda, rogamos a sua assistência nessa missão de sermos espíritas de conduta, de humildade e de amor, para que possamos contribuir na plena capacidade das nossas forças, com o propósito nobre da iluminação interior e, consequentemente, com a iluminação de todo o nosso planeta. Que o Senhor esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja.